Vamos começar com um cenário que, infelizmente, muita gente conhece de perto. Pensa num vagão de metrô ou num ônibus no horário de pico. Tudo lotado, as pessoas ali se espremendo e, no meio disso tudo, um toque que não foi acidental. Um toque não consensual. Hoje, a gente sabe que isso é crime. Mas o que me deixa chocada é pensar que até 2018, a resposta da lei para uma situação dessas era quase um dar de ombros. É uma boa forma de colocar. Por décadas, a gente viveu com uma ferramenta jurídica, assim, completamente inadequada. Esses atos, por mais invasivos que fossem, caíam numa vala comum chamada importunação ofensiva ao pudor. Que nome antigo! E era só uma contravenção penal lá do artigo 61. Na prática, a punição era Uma multa. Uma multa. O recado que o sistema passava era terrível, sabe? A sua dignidade sexual violada valia o preço de uma infração de trânsito. Gerava uma sensação de impunidade que era revoltante. E foi preciso um caso específico, um que extrapolou todos os limites e chocou o país para essa realidade mudar. Essa história que a gente vai investigar hoje. Nossa análise vai mergulhar nas fontes manuais de direito penal, artigos sobre prática criminal e decisões de tribunais para entender a criação do crime de importunação sexual, previsto lá no artigo 215-A do Código Penal. Exato. A nossa missão aqui é ir além do que a lei diz. Vamos entender o que motivou essa mudança, analisar os detalhes técnicos desse novo crime, como os tribunais vêm interpretando, e um ponto fundamental que gera muita dúvida: quais são os caminhos e os argumentos técnicos que uma defesa pode usar diante de uma acusação como essa. É uma análise dos dois lados da moeda mesmo. Perfeito. Então vamos ao ponto de virada. A história que escancarou essa falha na lei. Um homem, dentro de um ônibus em São Paulo, ejacula no pescoço de uma passageira. Uma cena horrível. A polícia chega e a primeira reação, que parece a mais lógica do mundo, é prender o sujeito em flagrante por estupro. Parecia a resposta correta, mas aí entra o tecnicismo da lei daquela época. Na audiência de custódia, poucas horas depois, o juiz o solta. Solta? Solta. E a justificativa deixou todo mundo perplexo. Para a lei, não era estupro. O crime de estupro, no artigo 213, exigia, e ainda exige, o emprego de violência ou grave ameaça. E o juiz entendeu que naquele ato covarde e surpreendente, não houve violência física direta ou uma ameaça explícita. Pera um pouco, como assim? Então, para a lei da época, um ato dessa natureza era, sei lá, equivalente a uma cantada ofensiva? A punição era só uma multa? Isso é inacreditável. Era exatamente esse o abismo. A conduta foi desclassificada para a tal da contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Nossa. Ficou evidente que existia um vácuo legislativo gigantesco. De um lado, uma contravenção irrisória, do outro, um crime hediondo como estupro. E nada no meio para punir esses atos que são de extrema gravidade, mas que não usam da violência clássica. E foi essa pressão, esse constrangimento público do sistema, que forçou o Congresso a se mexer. Foi o catalisador definitivo. O caso expôs a ferida de uma forma que não dava mais para ignorar. O resultado foi a Lei 13.718, de 2018, que, entre outras mudanças, criou o artigo 215-A, tipificando a importunação sexual. Ela basicamente construiu a ponte sobre aquele abismo que o caso do ônibus revelou de forma tão trágica. Entendi a pressão que levou à mudança. Mas vamos ao texto da lei em si. O que exatamente os legisladores escreveram para preencher essa lacuna? O texto é bem cirúrgico. A conduta é praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso. Vamos quebrar isso. O núcleo é o ato libidinoso. E aqui já temos um ponto, assim, fascinante de debate jurídico. Porque libidinoso é uma palavra bem aberta, né? Não é como matar ou roubar, que são ações super concretas. Exatamente. O legislador optou por um conceito aberto. Ele não listou passar a mão, beijar à força, encoxar. Ele usou o termo ato libidinoso, que é qualquer ato que tenha o objetivo de satisfazer o desejo sexual, a lascívia. Isso dá uma flexibilidade enorme para o juiz analisar o caso concreto, mas, por outro lado, cria uma zona cinzenta que vira o campo de batalha de muitas defesas, sabe? Um toque no ombro não é, um toque nos seios claramente é,
Mas e um toque na cintura num lugar lotado? O contexto se torna rei. E o pilar de tudo isso, imagino, é a parte do sem a sua anuência. A lei exige o que a gente chama de dolo específico, um elemento subjetivo especial. Dolo específico? Sim, não basta a pessoa praticar o ato sabendo que não tem consentimento. Ela precisa agir com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Certo. Isso me leva a uma questão prática. Como um promotor prova o que estava na cabeça de alguém? Que tipo de evidência se usa para demonstrar essa intenção específica? Essa é a pergunta de $1 milhão em muitos processos. Raramente você tem uma confissão, né? Então, a prova dessa intenção vem de indícios, do contexto, o local do toque, a forma como foi feito, se foi repetido, a reação do acusado depois do ato. Entendi. Tudo isso forma um mosaico que o juiz vai usar para inferir a intenção lasciva. É uma análise muito mais comportamental do que material. E a pena? Saiu da multa para quê? Saiu da multa para uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Uau! É uma mudança drástica. E tem um detalhe final no artigo que é crucial. Se o ato não constituir crime mais grave. Isso é o que chamamos de subsidiariedade. Que funciona como uma espécie de escada de crimes, certo? Perfeita analogia. Pense na importunação sexual como um crime de segurança. Ele só entra em campo se os crimes mais fortes do ataque à liberdade sexual não puderem ser aplicados. Se no ato libidinoso não consentido houver violência ou grave ameaça, sobe um degrau. É estupro, do artigo 213. Ok. Se o ato for obtido com engano, com fraude, sobe outro degrau. É violação sexual mediante fraude, do 215. A importunação do 215A veio para ocupar exatamente aquele espaço que estava vazio. O do ato imposto, mas sem a violência. Exato. O ato libidinoso forçado, imposto, mas sem a violência física ou a fraude. Faz todo sentido. Ele cobre o ataque surpresa, como no caso do ônibus. Mas e aquela outra figura, o ato obsceno? Qual a diferença fundamental? A diferença é o alvo. É uma distinção sutil, mas importante. No ato obsceno, do artigo 233, o agente ofende o pudor público, a coletividade. O exemplo clássico é a pessoa que se exibe para ninguém específico numa praça. Ele quer chocar a sociedade. Na importunação sexual, não. O ato é direcionado. A lascívia é focada numa vítima específica. A ofensa é pessoal. É pessoal e direta. O bem jurídico protegido é a liberdade sexual daquela pessoa, não o pudor da vizinhança. A lei, então, desenhou um contorno bem claro para proteger a vítima. Mas isso me faz pensar na perspectiva da defesa. Um ato no ambiente lotado, um gesto mal interpretado. Como um advogado começa a construir um caso quando a acusação é tão grave? É um terreno extremamente delicado. Com base nos manuais de prática e na jurisprudência, a defesa geralmente explora algumas linhas mestras. A mais direta, claro, é a negativa de autoria ou materialidade. É o não fui eu ou isso simplesmente não aconteceu. Certo. Mas essa tese depende muito de provas como álibis, vídeos ou testemunhas que nem sempre existem. Imagino. Mas e quando o contato físico aconteceu, mas a defesa alega que não foi crime? Aí entramos na tese da atipicidade da conduta. A defesa admite o contato, mas nega que ele se enquadre na definição de ato libidinoso. É o argumento do foi um esbarrão acidental. Mas a linha entre um esbarrão acidental e um ato libidinoso num metrô lotado deve ser incrivelmente tênue. Como o juiz decide isso? O juiz vai analisar o contexto. Foi um toque único e rápido? Ou foi um movimento contínuo, insistente? Qual era a dinâmica da multidão naquele momento? Houve uma reação imediata da vítima? Testemunhas? Testemunhas perceberam algo? A defesa vai tentar pintar o quadro de um contato fortuito, inevitável pela situação, enquanto a acusação vai tentar mostrar que a natureza do toque foi deliberadamente sexual. É uma análise de detalhes. E a defesa pode atacar a questão da intenção também, certo? Sim, essa é a terceira via. A ausência do elemento subjetivo específico. A defesa pode dizer, ok, houve um toque, e talvez ele tenha sido inadequado, até objetivamente libidinoso,
Mas meu cliente não agiu com o fim específico de satisfazer a lascívia. Ah, entendi. Pode-se alegar que foi um gesto desajeitado, um ato impensado, mas sem aquela finalidade sexual consciente. É difícil de provar, mas busca desconstruir a motivação do agente, que é um requisito do crime. Imagino que a tese mais explosiva seja a do consentimento, aquela que transforma tudo numa batalha de narrativas. Sem dúvida. É a tese que alega que o ato foi consensual, atacando elementos sem a sua anuência. Aqui, o processo mergulha numa análise profunda da interação entre as partes. Havia flerte prévio. A comunicação era ambígua. Vira uma análise muito subjetiva. Totalmente. A defesa vai buscar qualquer elemento que sugira uma concordância, mesmo que tácita. E a acusação vai ter o trabalho de demonstrar que a ausência de um não explícito não significa um sim, e que o silêncio ou a passividade, muitas vezes pelo medo ou choque, não podem ser confundidos com consentimento. É o terreno mais complexo de todos. E fora essas teses que lidam mais com os fatos, existem argumentos mais puramente técnicos, mais juridiquês? Existem. Uma tese mais refinada é o chamado erro de tipo. O acusado não nega o ato, nem a falta de consentimento, mas alega que operou em erro. Ele diz: "Eu sinceramente acreditava que a vítima estava consentindo." Ele alega que interpretam mal os sinais, as palavras, os gestos. Mas essa tese do erro de tipo não soa como uma desculpa um tanto conveniente. Ah, desculpe, eu achei que ela estava consentindo. Isso realmente funciona na prática? É extremamente difícil de ser aceita, porque a lei exige que o erro seja excusável, ou seja, justificável. Justificável. Um homem médio, naquelas circunstâncias, cometeria o mesmo erro de interpretação. Geralmente, os tribunais são muito céticos com essa tese, porque ela pode facilmente ser usada para mascarar a culpa. A defesa precisa de provas muito fortes de que a ambiguidade na comunicação era real e que a percepção do réu, embora errada, era plausível. Não basta a simples alegação. Entendi. E imagino que, no fim do dia, muitos desses casos acabam caindo na última linha de defesa. Que é a insuficiência de provas. É fascinante como a defesa pode ir de uma negação total para argumentos extremamente técnicos e sutis, mas muitos casos terminam aqui. Esses crimes frequentemente acontecem longe de câmera, sem testemunhas diretas. Acontecem num corredor escuro, num carro, num elevador. E aí vira a palavra de um contra o outro. Exatamente. A acusação se estrutura fortemente na palavra da vítima, que nos crimes sexuais tem um peso especial, uma relevância maior, segundo a jurisprudência. No entanto, a condenação não pode se basear exclusivamente nela. A palavra da vítima precisa estar em harmonia com outros elementos, mesmo que indiretos. Um laudo psicológico, o depoimento de uma amiga para quem ela ligou chorando logo depois, o comportamento do acusado. Sei. Se a defesa consegue plantar uma dúvida razoável, se a narrativa da vítima tem contradições e não encontra amparo em mais nada, invoca-se o princípio fundamental do direito penal: in dubio pro réu. Na dúvida, a favor do réu. Exato. Na dúvida, a decisão tem que ser em favor do réu. A condenação exige certeza. Uau! A nossa jornada foi longa. Saímos de uma lei completamente defasada, passamos pelo caso chocante que serviu de gatilho para a mudança e chegamos a um novo crime muito mais severo e específico. E vimos que, mesmo com a nova lei, o campo de batalha jurídico é imenso, com teses de defesa que vão do factual ao extremamente técnico. E a reflexão que fica é que a criação do artigo 215-A foi mais do que um ajuste técnico no Código Penal. Foi um marco civilizatório. O sistema jurídico finalmente reconheceu que a liberdade sexual é violada não apenas pela força bruta, mas também pela imposição, pela surpresa, pelo ato que rouba da pessoa a autonomia sobre o próprio corpo, mesmo que por um instante. O reconhecimento da dignidade no espaço pessoal. É isso. O reconhecimento da dignidade no espaço pessoal de cada um. Uma proteção mais sutil, porém essencial. Precisamente. Isso nos leva a um último pensamento, uma provocação para quem nos ouve. A lei agora é mais clara,
Mas o grande desafio se moveu da legislação para a sala de audiência. Em um mundo onde as interações são complexas e o consentimento nem sempre é comunicado com sim ou não em voz alta, como o sistema de justiça pode calibrar suas ferramentas para, ao mesmo tempo, proteger a vítima com toda a força da lei e garantir ao acusado uma defesa plena, diferenciando com segurança um crime de uma situação ambígua ou de um mal-entendido? A lei deu a resposta. Agora, a aplicação dessa resposta é o desafio diário de juízes, promotores e advogados.